Fala galera, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio com esse casal maravilhoso, Bueno e Leila, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Hoje a gente vai abordar o tema que é arquitetura cenográfica, né? Que é um termo aí que vem flutuando no mercado, né? Novidades. E do meu lado aqui, meu parceiro Vitão. É isso, o Bueno e a Leila, eles são referência nisso, né? Fazem feitos incríveis, né? O que a gente estava até falando antes aí nos bastidores, eles são referência nisso daí, e a capacidade de fazer projetos em específico se tornarem coisas grandiosas, né? Boa parte que a gente vem conversando aí nos bastidores, mas a gente está muito feliz. Hoje vai ser um podcast muito especial para nós. Eu e o Buzeira estamos animados, já estávamos animados desde ontem conversando sobre o tema. E é isso. Vamos que vamos, Buzeira? É isso aí, vamos começar. Seja muito bem-vindo. É isso. É isso aí. Marca registrada. E antes de começar nosso episódio, vou fazer uma introdução desse casal que já estão juntos há mais de 30 anos, né? Começaram toda a jornada empreendedora juntos lá atrás e hoje estão colhendo os grandes resultados. Parabéns para vocês. Obrigado. E queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho, né, de como que surgiu tudo isso aí, como que vocês se conheceram, como que surgiu a empresa. Tá preparado, né? Tá Vamos preparada lá. para a história? 40 anos, né? Dá para resumir? Dá para resumir? Muito obrigada pelo convite, meninos. Eu sou a Leila Bueno, Leila Malvese Bueno. Eu sou arquiteta, cenógrafa, sou designer também. E sou sócia do Bueno na empresa e na vida, né, amor? A gente dorme junto, né? A gente está lá na empresa. E a gente gosta muito de vir contar sobre a gente, sobre a nossa história. Legal. Porque a gente gosta de dividir e compartilhar, né, amor? Legal. E eu sou Ricardo Bueno, conhecido como Bueno, né? Como eu gosto de ser chamado. Legal. E, enfim, também sou arquiteto, é um detalhe, né? Mas aos 45 anos que eu fui incentivado a fazer a faculdade de arquitetura. Me formei com 51. Isso mesmo. Né? E sou designer também e cenógrafo. Então, e trabalhamos juntos, vivemos juntos, ficamos o dia inteiro juntos, né? Então é isso, essa Legal, vida. show de bola. Bueno, Show de bola. 3 décadas de empresa aí, acumulou 25 prêmios Caio e muita história para contar. Conta para nós aí como que foi a caminhada, como que foi tudo isso. Conta para nós. E o que é esse prêmio Caio aí dentro do ramo de vocês? O prêmio Caio é uma categoria de premiação de um setor de eventos, então eles têm, na verdade eles têm um tipo de prêmio que tem um formato de um jacaré, e a gente fala que lá na empresa a gente tem ali o nosso pântano, porque a Academia Brasileira de Eventos, junto com essa empresa da Conecta, a revista, eles que fizeram um lançamento de um prêmio formado muito especificamente para a área de eventos, com várias categorias. Uma das categorias é a cenografia e a arquitetura cenográfica, que a gente já levou esses 25 jacarés aí. Boa. E um detalhe, né, desses 25 prêmios também, eu acho que isso é bacana, né? Tem o Grand Prix. É verdade, amor. Que significa, assim, é um convite, né, espontâneo do mercado para que apareça o nome, né, no nosso caso, a área de serviço e, enfim, no Brasil. Então... E o Grand Prix é voltado para profissionais, para pessoa, não só para empresa. E é por indicação do mercado. Muito então legal. O Bueno já ganhou 3 vezes o Grand Prix. Foi aquele tal legal. de Parabéns. concurso. E daí eu também. Precisei da baixa, que daí não podia mais participar. É verdade. E a Leila também foi reconhecida também. Não estão nesses 25 não, viu, Bu? Não Esses daí estão. são da empresa. Então os mais nossos 6. Grand Prix, mais 6. legal. Tem Muito mais, legal. são 31. Que então. legal. É uma honra Parabéns. pra gente. Obrigada. Muito bacana. Eles Reconhecimento do compraram mercado. todas as prateleiras lá da Tokstok para colocar tudo isso de prêmio. Porque o escritório é cheio de prateleira mesmo para os jacarés. Pessoal, e falando de todos esses prêmios, desses projetos grandiosos, queria falar que amanhã eles têm o lançamento, né? Eles vão estar que é dia... Amanhã, que é dia 17 de março, na livraria Higienópolis, é isso? Lá na livraria da Vila, no Pátio Higienópolis, isso mesmo. Que horas que vocês vão estar A lá? gente vai fazer uma noite de autógrafos. Esse Legal. livro foi lançado há 2 meses e amanhã a gente faz uma noite de autógrafos a partir das 19 horas na livraria Legal. Eles da são Vila. coautores desse livro, né? Deixaram
uma parte da história deles ali, falando um pouco sobre o seu ramo, né? E sobre a arquitetura cenográfica, que é o tema que hoje a gente veio falar. Eu queria que vocês falassem o que significa essa arquitetura cenográfica hoje no mercado. Ótimo. A arquitetura cenográfica ela é um desdobramento da cenografia para evento corporativo. Quer dizer, a cenografia por si só ela é a transformação do ambiente, né? Ela acaba criando uma cena, e é uma cena espacial, para poder receber algum tipo de intervenção. Ou uma performance, ou uma peça, ou uma festa, ou um evento. A gente atua especificamente na área do evento corporativo. Tá. E a arquitetura cenográfica não é uma questão de ser melhor ou pior do que a cenografia, não é uma comparação nem uma competição, mas a gente entendeu já há alguns anos, desde 2016, que o que a gente fazia era mais do que cenografia. A gente pensa no espaço como uma solução muito baseada principalmente em quatro atributos importantíssimos, que é você resolver uma questão técnica, resolver uma questão funcional, é você resolver um conceito, mas principalmente você entregar uma experiência. Então, são 4 atributos fundamentais na arquitetura cenográfica. E é o que a gente faz. A gente pensa o espaço usando esses 4 atributos e pensa o espaço não só para quem contrata. A gente pensa o espaço para quem usa o espaço. Né? Porque quem contrata não está muito preocupado exatamente com as sensações. E a gente tem essa função importante de entregar espaços de experiência para uma marca, por isso que ele é corporativo, de levar uma mensagem, levar normalmente alguma marca de produto de lançamento, algum serviço diferente, mas através das sensações da experiência, de mexer com os sentidos das pessoas. E hoje mesmo, né, tem um case nosso que está acontecendo ao vivo. Quem for na Expo Revestir ou na House Decor, nós fomos convidados, né, para fazer uma ambientação que seria legal. A passagem, né, de uma feira para outra, onde que o convidado teria uma experiência. Então ali a gente montou toda uma instalação. Teve um evento corporativo, e é um evento corporativo nesse formato de expo, de feiras. A gente não faz estandes, a gente não interfere onde cada marca vai estar individualmente, mas a gente faz a transformação, o impacto do espaço que as pessoas vão ter que passar por alguma sensação. Legal. A gente falou um pouco de vendas ali nos bastidores, né? E a gente sabe que a venda está muito ligada à experiência do consumidor, à experiência do cliente. Qual que é a importância da arquitetura em relação a vendas, né? Como que o cliente enxerga isso aí e como que vocês medem essa performance? Nossa! Essa é boa, né? Essa foi boa. Quer falar um pouquinho? Quer que eu falo? Fala um pouquinho, eu falo vai, muito. Eu vou complementar assim, né? É meu HD externo. Ela é a voz da empresa, né? Eu penso. Desenho. Não, o Bueno faz toda a parte da criação. Depende muito do tipo do objetivo da cenografia, né? E depende o tamanho e depende a abrangência. Mas, basicamente, a gente fala que o espaço hoje é o que realmente faz a tomada de decisão do usuário que está ali. Legal. Hoje a arquitetura cenográfica está presente na nossa vida cotidianamente. Hoje você entra num restaurante, ele está completamente cenografado. Você entra nas lojas, elas estão completamente cenografadas. E não é só a estética visual. Tem todos os complementos, né? Tem o seu aroma, tem a música, tem aquilo que você pode realmente degustar da marca, seja comida, seja qualquer que for. Então a gente fala que a arquitetura cenográfica a gente defende que justamente é o que faz vender, a junção de todos esses complementos sensoriais que a pessoa tem que tomar uma decisão. Né? E esse sentimento, quanto mais natural ele se torna na vida das pessoas, assim, vamos supor, quanto mais imperceptível, é aí que eu acho que a gente eleva o grau da entrega do nosso projeto. Tá. Então, às vezes, a pessoa, ela tá num lugar que ela tá tão pertencente a esse lugar, assim, naturalmente, né? Dentro de um ambiente, assim, ela está, vamos supor, entregue naquele ambiente que ela não está nem percebendo. Então, essa naturalidade que eu acho que é o grande detalhe que a gente busca para que realmente a pessoa permeia o espaço naturalmente.
né? Então ela vai se sentir muito bem, mas ela não sabe por quê. Ela está Porque imersa, né, Bo? imersão, todos os sentidos trabalhando ao mesmo tempo. Então, às vezes, é uma pequena sonorização, né? É a iluminação, é o olfato. Então, a pessoa se sente bem. Isso faz com que ela esqueça os problemas de fora e acaba focando e se concentrando mais ali no momento presente. No momento presente. A gente Então, até dá um nome para isso, traz né, aquele Bo? seu cliente para um momento de É realmente de experiência. trazê-lo para aquele momento. Você super Legal, definiu bem, porque legal. a gente sabe a nossa responsabilidade, todos nós, é fazer a distinção, né? Qual tempo é importante, né? Eu divido o meu tempo em tantas coisas, né? Fazer a pessoa estar naquele tempo que ela destinou presente naquele momento. E é né? bacana porque dentro, assim, são muitas. A gente tenta simplificar, mas são tantas técnicas que são colocadas, mas a gente mesmo como profissional, né? Como a gente já tá há muitos anos, a gente acaba aplicando as técnicas e não percebe mais, fica um negócio natural. Então é difícil até a gente tentar olhar a jornada, mas a jornada que a gente desenha aqui é muito claro para o nosso cliente, o que a gente precisa fazer. Vamos supor, uma empresa às vezes vai lançar um produto e ela fica 1 ano fazendo um desenvolvimento. Gastou milhões, né? E ela precisa fazer uma convenção, ali um pitch de vendas, que seja pequeno, para os convidados dela, tudo, em meia hora, em 1 hora. Só que tem que ser aquele pitch de venda. A pessoa tem que sair dali, daquele momento, com a mensagem que realmente precisa. Então, a gente chama o quê? A pessoa vem nesse dia a dia, que ela tá com a cabeça com milhões de coisas, celulares, tudo. Então, quando ela vai entrar dentro desse ambiente, a gente fala assim, dentro da nossa cabeça, a gente precisa ter o primeiro contato, fazer um túnel, que é a desaceleração do cliente. Então, normalmente, nos projetos nossos, a gente sempre tem um túnel cenográfico de entrada, tudo. Poxa, mas é bacana, a pessoa fica contente, tudo, mas aquilo ali já faz parte. Já faz assim, uma ele sentiu uma trajetória. Gatilho para ele sensação. chamar a atenção. Isso, também. Legal. exatamente. Gatilho para ele se sentir presente. Ele, sem perceber, automaticamente ele tá sendo impactado e mudando um pouco ali, Mudando, talvez. É o campo de pouso do avião. Legal. Então, aterrissou, daí ele... Uma zona de descompressão ali. Ele É passou, isso aí. descompressou. Descompressão. Daí, E aí ele abre a obviamente, guarda, a gente fala, já né? abre a Começa guarda, a vai abrir ter o tema, já vai ter um pouco, né, ali do tema do produto, o que for, enfim. Daí entra dentro, passando dessa parte, daí normalmente tem um lounge também, que também passa outros tipos de informações, a pessoa já começa a acalmar tudo, e ela vai se adentrar dentro do ambiente. Normalmente o ambiente também, a gente acaba fazendo, vamos supor, uma cenografia dentro do ambiente, ou envelopando, tudo, porque às vezes a pessoa vai fazer um speech desse de vendas, mas tem uma janela, tem uma porta, tem um ventilador, entende? Então o cliente senta ali naquele momento, ele está prestando o olho, parece que não, mas a cabeça está ali, o ventilador liga, a janela abre, não sei o quê, não consegue passar em meia hora, entende? Uma informação muito importante. Então a gente precisa, de uma certa forma, dar esse aconchego dentro. Isso faz parte da cenografia, né, da arquitetura cenográfica. E daí para quê? Para que ele possa, em meia hora, fazer o speech dele e a pessoa esteja realmente focada no que precisa ser focado. Talvez Então, tem uma técnica. ter uma taxa de conversão maior por causa do ambiente ali. Sim. Ainda mais hoje que a questão da dispersão, né? Da atenção ser tão difícil, inclusive por causa do celular, você criar um gatilho para a pessoa, pô, caramba, vamos imergir nisso daí e tal, não sei o quê. Que aqui tem coisa importante, que aqui tem coisa interessante. E a gente busca justamente esse As tipo pessoas de consomem interferência. as coisas, inclusive, com os olhos, né? Elas consomem olhando, né? Tem várias formas de você consumir o espaço, né? Era o que você estava explicando, né? Essa parte de arquitetura cenográfica, existe uma formação para isso? A pessoa se forma arquiteta? Existe um curso para isso? Como é que funciona isso? A gente tem, inclusive, buscado fortemente a defesa desse nosso... a gente está levantando aqui uma bandeira importante com os 30 anos da Bueno, que a gente está levantando uma bandeira do movimento da arquitetura cenográfica. A gente entende que é uma era determinante para a arquitetura cenográfica. E as faculdades de arquitetura falam muito pouco da arquitetura efêmera, que a gente fala, que é aquela que tem data para terminar.
A gente tem data para começar e data para terminar. É diferente do que vocês fazem, né? Que ela é perene, ela perpetua, ela fica um galpão, uma construção. A arquitetura cenográfica, se você não vê, fica só na foto ou no vídeo. Então, hoje a gente defende, hoje, não só hoje, né? Há muito tempo a gente vem defendendo, levantando essa bandeira que as faculdades de arquitetura, principalmente a de arquitetura, poderiam explicar mais essa área de atuação tão importante que é a arquitetura cenográfica, que eles chamam ou de arquitetura temporária ou de efêmera, mas é uma aula, às vezes ela é essas matérias que são por opção, né, optativas. Na pandemia, a gente abriu a Bueno Ensina, a gente iniciou a Bueno Ensina justamente para ensinar o que é a arquitetura cenográfica, né? Então, hoje não existe um curso específico, mas a Bueno Ensina nasceu muito com esse desejo de multiplicar a arquitetura cenográfica e trazer estudantes de arquitetura, de design de interiores, ou até de outras matérias, mas ter um pouco dessa noção da arquitetura para poder atuar, porque o mercado tem todo tipo de profissional que não seja necessariamente o arquiteto fazendo isso. Legal. Vocês trouxeram todo o know-how de vocês de 30 anos aí e colocaram dentro do curso para as pessoas realmente encurtarem o caminho ali e estarem, né, conhecendo um pouco mais sobre esse tema. Vocês hoje são, acho que, um dos pioneiros a levantar a bandeira aqui, né, e falar um pouco desse tema, que vem ganhando muito mercado. E o detalhe, assim, é que a Bueno Ensina, ela nasceu na pandemia. E foi a época, né, que, obviamente, nós não estávamos, né, com nenhuma atividade atuando, né? E a gente não via a hora que realmente, né, a gente começasse a atuar novamente. Por quê? Porque ela praticamente ali, ela é um reality. A Bueno Ensina, ela nasceu para ser um reality. Então, os projetos que a gente vem executando agora, então tem toda uma equipe, né, de marketing, tudo trabalhando ao vivo. Então, a gente pede uma autorização para os clientes nossos. Quer dizer, quem são clientes nossos, eles já entendem, né, o porquê está contratando a Bueno. Que a Bueno não é só fazer o trabalho final para eles, sabe que sempre tem algo agregado. Então, quem contrata a Bueno hoje, a arquitetura cenográfica, né, então está contribuindo o quê? Com a educação, né, está contribuindo também na parte da sustentabilidade, que tem a Puff Puff, que depois a gente pode até falar um pouco. Então, a gente está na ativa ali. A hora que a gente começa a atividade nossa, a gente já está transmitindo para o aluno nosso online, ao vivo. Sabe, se tem um erro, se acontece alguma coisa ali, a gente está na linha de frente. A gente ensina a vida como ela é. Como ela é, com a dor e no amor. É exatamente então, tá muito legal, porque assim, não tem entrelinhas, sabe? É o que a gente tem hoje de mais atual, né, em técnicas e tecnologias de atividade nossa, mostrando online para os nossos alunos e na rede social também. Então, assim, como que a gente uma pode forma falar? que a gente conseguiu enxergar de compartilhamento, que começou como um curso através do processo da Bueno. A gente fez a nossa metodologia de ensino é baseada no processo da Bueno, desde o atendimento, desde uma necessidade até o momento da desmontagem e reciclagem do material. A gente desdobrou isso num curso. E depois a gente entendeu que era a melhor forma da gente deixar um legado, porque a gente não tem para quem deixar Bueno, porque a gente não tem filhos. Olha que loucura. Doa pra nós. Olha que loucura. A Cabal já achou 2 filhos aqui, ó. Nós temos o Billy e a Babi. Eu vi são de mames, que são de 4 patas. A gente falou, como que a gente deixa esse legado? Como que a gente faz com que isso não morra aqui com a gente? Como que a gente faz para ser multiplicado tudo isso? Nasceu a Bueno Ensina muito por conta disso, né, amor? Que a gente já fazia o Open House na Bueno há muitos anos. A gente abre as portas da empresa para estudantes irem para lá, ficar com a gente um dia inteiro, era só se inscrever, a gente já ensinava o processo, vinha muito já do nosso DNA de ensinar, de fazer com que a gente viesse profissionais se aperfeiçoando com a gente, né? Eles visitavam a empresa durante o dia inteiro, né? E ficava lá conosco. Contudo, perguntas abertas. Qualquer pergunta, seja na área administrativa, financeira, qualquer tipo de pergunta. Criação, então a gente explicava operação. O processo inteiro e mostrava tudo, o que acontecia, tudo, e aquilo a gente via que encantava, né? Legal. Assim,
Era muito legal. Porque tem uma curiosidade, gente, que é muito doido. Vocês vão entender. Quando a gente fala que trabalha com eventos, e aí, claro, permeiam os eventos famosos que saem na televisão. E aí acha que essa área é glamurosa, que tem glamour no meio do negócio. E assim, é pouco glamour, né? É bem pouco glamour. Tem muito suor, muito trabalho. Então, desmistificar isso também é uma missão nossa, porque a aproximação, a gente percebia que a aproximação era para saber como era o outro lado do bastidor, porque não se fala muito disso. Né? Qual que é a dificuldade que Não hoje que conta. que a galera tá tendo, às vezes ela não acaba chegando para vocês, Não né? chega, e não chega em nenhum ponto, não tinha um ponto de conexão, um match. Aham. E a gente percebeu que o Open House estava trazendo esse match, que a gente podia dar a oportunidade de saber como era de verdade por trás dos bastidores. E a partir daí, a partir principalmente da pandemia, a gente falou, vamos transformar isso em digital. A Open House vira digital. E aí agora reverberou o contrário. O digital agora está no presencial. A gente está trazendo os alunos, estamos começando a pensar num formato de trazer os alunos, levamos os alunos para umas montagens, foi muito legal, para ver como as coisas aconteciam. E As aí escalas, né? As escalas, que são outras também, que ninguém tem noção. Então, assim, é uma troca muito rica e que hoje a gente vê como nosso mais novo filhote, que é a Bueno Ensina, que a gente quer que ele perpetue e tenha vida própria para que a gente possa, de fato, multiplicar e responder mais vezes, né, o que é arquitetura cenográfica. Bacana, porque a gente, né, a gente conversando, a gente somos empreendedores e a gente vê, né, esse mercado de educação crescendo cada vez mais. E, assim, chama um pouco de atenção, né, de todo mundo, o tamanho de escala que isso pode tornar e as oportunidades que isso aí gera. É verdade. Tanto no digital, no marketing digital, você consegue conectar pessoas de outros lugares, outros estados, né, fazendo esse ecossistema que é o da arquitetura cenográfica, e todo mundo falando a mesma língua, as mesmas dores, e o encantamento rolando ali. Você sabe que eu também tenho uma das coisas assim, que pelo menos eu entendo como um dos principais valores que a gente gera aqui no podcast, é entender como é que vocês fazem, né? E como é que as coisas começaram a dar certo, né? Eu teria um monte de pergunta aqui, mas basicamente eu peguei um dos cases de sucesso de vocês aí, que basicamente essa conexão com a base, né, com quem está se formando agora, eu imagino que seja uma fonte gigantesca de conhecimento do que está vindo, do que está se reformulando, e você ensinando e ao mesmo tempo aprendendo. É uma troca constante de aprendizado. Eu imagino que isso daqui seja um dos principais gatilhos de performance. Além de estar formando, você também está entendendo o que está acontecendo, né? Exatamente. Você ensinar, você precisa aprender, né, para ensinar, e quanto você tá ensinando, você tá aprendendo mais ainda. Então é muito legal isso. A gente sair um pouco desse nível de aprendiz e né, pro nível de ensinar. É totalmente outro jogo, né? Nossa, é uma coisa totalmente diferente. Mas é muito fluida, né? E é uma coisa que é muito legal. Contar então, tem um detalhe bacana. Chegou uma época na empresa que a empresa é uma metamorfose viva, né? Você sabe que quantas Bueno existem dentro da Bueno? A gente brinca, acho que já existiu umas 30, mais ou menos. Não, é um fato, né? Porque a gente se reinventa cada dia se reinventa, constantemente. E teve uma época que a gente, vamos só pegar arquitetos ou formandos de arquitetos e engenheiros para que a gente possa realmente tá conduzindo, né, o nosso corpo assim de uma forma melhor. Daí começou realmente, vinham os arquitetos, só que muito jovens. Uhum. E aquilo começou a chamar a atenção nossa, né, porque a linguagem muda, né? A gente tá numa geração X. E começou a vir, né, geração Z, geração Y. Naquela época tava vindo esse. Eu falei, amor, eu acho que tá na hora de ir pra faculdade. Mas sabe por quê? É muito legal, né? Você vê qual que foi o porquê. Claro, eu sempre quis fazer a faculdade, tinha interesse, podia fazer a faculdade, né? Tinha disponibilidade, eu já tinha condições de deixar a empresa, porque já praticamente andava sozinho, tudo. Falei, eu vou fazer faculdade, mas qual que era o interesse? Obviamente, de reciclar e entender que linguagem é essa dos jovens. Porque a nossa empresa, ela é jovem. Quem não tem uma empresa jovem, morre.
Você entende? Então, a nossa o empresa... jovem nesse sentido Jovem de estar o nesse tempo sentido. todo Se reinventando, Se né? reinventando. Novas tecnologias. de forma contemporânea, acompanhar né? o mercado. Acompanhando. A linguagem dos novos profissionais que iriam... Por quê? Porque às vezes a gente via que não estava dando um match também ali, a linguagem que nós estávamos para a linguagem dos novos profissionais. Então, eu falei, eu Você vou teve emergir, que se adequar ao mercado, eu vamos vou dizer entrar e vou lá me misturar junto, né, com assim. Legal, o pessoal 17, 18. Foi uma jornada incrível. que bacana. E, obviamente, que daí surgiu muitos frutos, né, que Né? hoje... Lógico que um monte de gente quis trabalhar na Bueno. Profissionais, né, que tem na Foi Bueno muito hoje legal. vieram da época da faculdade e tudo, enfim, foi uma mescla muito legal. Então, eu acho que é isso, né? Esse foi o grande sacada que você acabou de falar, Bruno. Acho que a gente saiu da posição de aprendiz e no fim o Todo Bueno dia a gente estava aprende. no aprendiz, mas também virou também um professor para todo mundo, porque Boa, legal. tinha toda uma E experiência. foi na faculdade que virou essa chave você teve essa virada de chave e falou, pô, eu acho que o caminho da educação é um caminho de escala. Foi na faculdade que você enxergou isso? E que momento que você começou a olhar com mais carinho para esse lado? Com mais olhar para esse lado sempre assim. É sempre assim, eu vou falar sempre assim, porque é assim. Foi sempre Tá muito assim. no DNA mesmo, né? Bo? Porque se a gente olhar hoje os profissionais que tem no mercado, que saíram da Bueno, a Bueno é mais ou menos, é muito legal isso, porque dá orgulho para nós. E lá atrás a gente já assistiu esse filme. Sabe quando você sai com uma carta de recomendação? Tipo, parece que o Bueninho é uma carta de recomendação. Nós temos profissionais na Globo, SBT, em várias empresas hoje reconhecidas, que são grandes empresas, que a gente tem filhotes nossos para todos os lados, entende? Então, isso virou um selo um certificado de capacitação. De capacitação, por quê? Porque sempre foi uma troca tão sincera e tão aberta dentro da empresa, né? Esse lado do aprendizado mesmo, que a gente sempre teve esse carinho de realmente estar podendo agregar na vida das pessoas, né? Em todos que passaram lá. Foi sempre uma troca. Sempre Legal. uma troca e sempre com muito aprendizado. Então, a educação sempre teve, eu acho que no nosso DNA, mesmo a gente não pensando. Mesmo a gente não sabendo, Não né? sabendo. E depois a gente começou a perceber... Mas teve um gatilho, sim. Acho que a pergunta foi legal. Foi porque legal. você lembra, amor, quando o coordenador do curso de arquitetura chamou o Bueno para uma reunião, porque ele queria entender o que a gente fazia. Que legal. Ele falou, o que a sua empresa faz que eu não sei? Era o coordenador de arquitetura do curso. E daí estava todo o corpo docente da faculdade. Docente, né? Docente. O docente Enfim. decente. Qual que é professor? Tinha uns que eram indecentes, Os né? professores. Docente, Todos os professores de arquitetura bem indecentes. Eu nem sabia. Me chamaram assim, eu fui lá para conversar com eu cheguei lá assim. Nossa, que legal. O que eu tô fazendo aqui? Mas abriu o olho. Por quê? Porque eles estavam interessados. Sabe? Teve um burburinho dentro Isso da foi um faculdade. gatilho importante. Quando o Bueno me contou isso, eu falei, eles não sabem então o que a gente faz. A faculdade está ensinando e a gente tem necessidade de profissionais. E eu conheço o outro lado de outras empresas porque eu atuo na associação, na Abras, que é a Associação das Empresas de Cenografia e Montadoras de Stand. Eu sou vice-presidente da associação, eu sei a dor do mercado para tentar arrumar profissionais. E aonde teria que estar formando profissionais, mal sabiam o que a gente faz. E não sabem, gente. Hoje você vai para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, quase não se tem nenhum tipo de critério. Você emite uma RRT, hoje a gente precisa emitir, a gente assina como arquiteto, a gente tem ali a nossa responsabilidade técnica, mas o CAL pouco sabe da gente. Então, nós entendemos por que não ensinar o que a gente faz e multiplicar e arrumar mais profissionais. Foi um dos gatilhos. Tanto é que eu fui dar uma palestra na faculdade. Que legal. Chamaram a gente para ir lá. Tem muito de também estudar um pouco de arquitetura cenográfica para montar um ambiente de trabalho onde esse ambiente de trabalho também possa ser utilizado como cenários. O pessoal utiliza isso para isso também, além de eventos. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você tem uma empresa e você, hoje em dia está tudo digital, né? Você se comunica com a sua base. Não é simplesmente você vende arroz e vende arroz. Até quem vende arroz ou vende feijão, vende hortaliça, por exemplo, o cara que se comunica com a base dele. E aí dentro da arquitetura convencional, de coisas mais perpétuas, assim, que não são um evento, também tem um pouco de estudo de arquitetura cenográfica para desenvolvimento de ambientes dentro do próprio espaço que possam se transformar em cenários para uma comunicação de
Reels, de vídeo, de Sim. YouTube, de live, de tudo. Começou com o tal chamado de áreas instagramáveis dentro das empresas, né? Bom, Muito forte. Vocês são prova viva disso. Uma área de Olha criação aqui, de conteúdo, né? Dentro, né, do ambiente de trabalho de vocês têm aqui, né, Um a atividade, estúdio. o estúdio. Esse aqui o escritório de vocês é um ambiente que condiz com o que você está falando agora. Então, as empresas, como hoje é multifunções, né, não existe mais. É para você ver a comunicação, a mídia, ela está tudo tão espontânea hoje que as empresas, o ambiente que se forma hoje dentro das empresas, ainda mais para que realmente as pessoas possam estar dentro das empresas, né? Então, tem que ter uma característica dessa para que realmente a pessoa se sinta como se fosse a casa dela. Legal. Tem a parte, né, da empresa, mas a gente precisa ambientar esse espaço, né? Legal. Então, E tem muitas vertentes, todas as né? empresas, Para criar vertentes. essas atmosferas. Tem É. um estudo que é biofilia, tentar trazer a natureza Uhum. para dentro da arquitetura. Existem também os estudos de VM, Visual Merchandising, que também migraram para tentar fazer espaços cenográficos, por Boa. exemplo, em laboratórios, quando vai atender Uhum. pediatria, áreas de pediatria, para poder ter uma coisa mais lúdica. Isso é a cenografia lidando diretamente na arquitetura. E também, pegando um gancho do que vocês falaram, né? A cenografia está muito ligada à performance de resultados, né? Se você se colocar dentro de um ambiente, que o ambiente seja um ambiente adequado, um ambiente legal, ali que você se sinta bem, a chance de você performar é muito maior Totalmente. A Do biofilia que é você- feita para isso. Totalmente. do que você tá num ambiente escuro, às vezes, né, bagunçado ali, isso aí vai interferir muito nos resultados da pessoa daqui para frente, né? E às vezes se a pessoa não tá tendo aquele tipo de resultado esperado, talvez olhar um pouco mais para o ambiente onde ela está, onde ela tá se colocando, para se ela quiser mudar o jogo daqui para frente, ela tem que mudar, começar a mudar os hábitos, né? Exatamente. Mas os hábitos, inclusive, né, você falou hábitos. A Leila, né, e eu já tô lendo a terceira vez praticamente, porque tem o livro, né, Hábitos Atômicos, que ele explica, né, sobre o hábitos, tudo, e tem uma parte que realmente fala que o ambiente, né, a gente transformando o ambiente, ele é uma forma silenciosa de que realmente a gente consiga colocar o hábito, né, dentro do ambiente de trabalho dos Com colaboradores. certeza. Cultura também tá cultura muito ligado, né? Ah, Exatamente. Então, Sim. eu acho que essa linha de comunicação, tudo contribui, né? Para que realmente, né, tenha esse desempenho dentro de uma empresa de uma forma que seja saudável, tudo, e é uma comunicação silenciosa. Com Você certeza. entende? Então, eu Com acho certeza. que Né, falando em questão de ambiente, até é uma isca realmente para você manter as pessoas que você, né, quer manter um network ali. Às vezes você se colocando num ambiente legal é um atrativo para você estar se conectando, para É um você, bom né, recurso mesmo. ter um pouco mais de liberdade ou de conexão com aquele seu cliente, que pode aumentar a taxa de conversão, né, De permanência, Da tudo frente, depende daqui do pra frente. objetivo, né? Se você quer permanência ou se você não quer a permanência, se você quer atrair para um determinado produto, você vai usando esses recursos do espaço. A arquitetura é arquitetura desde que a gente se conhece por ser humano, por gente, por sapiens, né? A influência do espaço no comportamento humano, isso é determinante. Então, trazer isso para cada momento ou para cada objetivo do espaço precisa de alguns estudos, de algumas técnicas, de alguns recursos. E a arquitetura cenográfica traz muito disso. E ela é cenográfica, a gente fala que ela é arquitetura cenográfica porque normalmente ela traz alguma coisa lúdica, algo que atrai mais do que uma arquitetura normal. E porque ela também é desmontada, né? Ela acaba. E é Você- muito legal, desculpa só te falar. Então, o que realmente encanta, né? Nós como arquitetos, o que encanta a gente, né? Vocês dois Então, são arquitetos. Somos. O que legal. talvez encanta vocês? É a velocidade da obra nossa, legal. sabe? Então, Sim. porque O evento, né, se transforma muito Nossa. rápido. nós temos, assim, então eu acho que
esse a gente fala, é o bichinho que pica. Quando ele pica você e você sente isso, você não consegue mais sair. Por quê? É tão rápida dentro da arquitetura, vamos supor, uma arquitetura convencional. Daí você conhece o cliente, você tem uma experiência com o cliente, você vai começar o projeto do cliente, tudo demora 6 meses, 1 ano, tudo para você conseguir fazer o projeto. Daí ele vai começar a construir mais 1 ano, enfim. Sem falar dos desgastes, normal, né? dos De desgastes. relação no meio do caminho, né? E tudo A mais. arquitetura nossa é assim, a gente parte um filho por dia praticamente. É uma delícia, né? a gente fala, gente, porque como é bom ver a obra começo, rápida. meio e fim, às vezes é em um dia. Você pensa num projeto, você cria o projeto, mostra para o cliente, tudo ele aprova, daqui 1 mês, às vezes, pode estar executando, né? Daí a gente vai executar. Qual que é o tempo normal de uma execução de um evento? Vamos falar assim, de um evento, porque como a gente trabalha dentro da categoria, né, de feiras também e tal, e eventos que são congressos, 2, 3 dias para montagem, né? Então, claro, para você ver, é simples, mas aí que tá o core Não, mas você está business falando da montagem, dos né? negócios. É montagem, não, mas projeto, então, mas né? projeto, mais 2, 3 dias, né, para montagem, 2, 3 dias de evento, 1, 2 dias de desmontagem. É como se fosse lançar um foguete. Muito muito planejamento rápido. para um momento Exatamente. específico. Para algo É o 80-20 explosivo. a gente fala. Só que isso contamina. Depois você pega o contato disso, você não consegue mais voltar, tipo, vamos brincar naquele marasmo da arquitetura convencional. Eu imagino porque o que acontece? Tem um movimento de você estar sendo instigado para aquele momento de preparo, e a hora que vai rolar, aí o que acontece? Aí é aquele ápice, é como se fosse uma virada do ano, você fica esperando para acontecer. Isso. É o ápice. Então, Isso que só eu ia um perguntar. comentário que eu ia fazer, eu imagino, até, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu posso te afirmar que isso a sua área tem crescido muito, porque na nossa área BR Work, falando como um membro da empresa, a gente recebe o que a gente chama de RFP, que é a requisição de proposta comercial, e dentro dos escopos hoje, já existe, dentro do briefing de plano de ação, sempre uma descrição. É importante desenvolver uma área para desenvolvimento de cenário e tudo mais. Ou seja, você vai desenvolver uma área para isso, então significa que essa disciplina, ela provavelmente vai ser muito mais estudada, porque esse ambiente não existia dentro do plano ocupacional das empresas. Hoje, depois eu posso te mostrar algumas coisas, já existe essa solicitação. Mas isso é muito legal da gente saber. É muito Até para bacana. subsidiar na Buena Ensina, para mostrar o quanto Legal. de mercado tem ainda pela frente de expansão, com prova real. Que bacana. É lá no Olha aí. projeto inicial que Você está vê, sendo né? demandado. Olha que bacana. Que é como se isso. fosse, por Legal. exemplo, esse ambiente não existia antes dentro do plano ocupacional. Por exemplo, tem a sala de reunião, certo? Uma coisa que não existia antes, pone boot e tal, que é aqueles pone sala, sempre teve sala de reunião, sempre teve os staff, aí começou o conceito de open space, aí depois, beleza, mas essa área em específico, essa sala, não existia antes. Como ela chama essa sala? Eu acho Que nome que eles têm dado? Então, Uma sala de... geralmente, o que acontece? Quando vai se startar um projeto desse, existe um briefing, onde a empresa ela coloca as áreas que são importantes para ela, os cargos que são importantes para ela, como ela se comunica, quantas pessoas ocupam cada local e quais são algumas prioridades da empresa. E aí o que acontece? Ela coloca lá, sala de reunião, olha, são 8 pessoas e tal. Staff, financeiro importante ser separado. Uma das coisas que agora começou a aparecer é sala cenográfica. Talvez não seja o termo sala cenográfica, que todos usam, porque não existe um padrão. Por exemplo, staff é um padrão de você usar Certo, é padrão. Pony boot, a gente sabe o que é o pony boot, que é aquela cabine de ligação, que é tipo assim, uma coisa mais privada e tal, não sei o quê. A sala de reunião é a sala de reunião, a copa é a copa, mas a sala cenográfica é um padrão novo. Que legal. Então, Adorei saber disso, e aprendi. É um detalhe Legal. assim, normalmente assim, ultimamente, as empresas, eles ligam para a Bueno, né? Como que a gente sempre trabalha com as empresas em eventos corporativos, na hora, né, dos eventos, e daí eles acabam pegando referência da Bueno Arquitetura Cenográfica, e a arquitetura, né, acha que a arquitetura Faz a convencional relação. também faz a relação. Mas- Daí, normalmente, essas empresas ligam para nós
para que realmente a gente desenvolva essas áreas dentro das empresas. E daí, né, sempre a gente fica naquela saia justa, que daí a gente tem que explicar para eles que assim, olha, nós fazemos arquitetura efêmera para os eventos. Entende? A gente, não, o nosso negócio, nosso core business de atuação não é na... E tem uma busca grande. Uma busca grande. Parcerias entende? com arquitetos. Hotéis perguntando para nós, então, mas não é a nossa... Essa semana mesmo, dois dois hotéis ligaram ligaram pra pra gente, nós. que querem nossa consultoria. Entende? Então, é bom até saber, eu não sei se é uma especialidade de vocês ou não, se vocês também têm, né, esse... enfim, desenvolve esse tipo de essa expertise, que pelo link que a gente já gostou, né, que pelas entregas que vocês fazem, né, que a dinâmica, eu já gostei da dinâmica de ativação de vocês, que realmente vocês são rápidos e sabe, né, da entrega, talvez seja um negócio, entende? A gente poder, talvez... É uma demanda interessante da gente saber. Está demandando isso para vocês tudo, porque é uma procura que está sendo latente dentro do comercial nosso. É verdade. Você vê Que como é tão cru essa parte na arquitetura, que até mesmo nós que temos uma, assim, isso se tornou uma parte do dia a dia, né, tudo mais, a gente ainda bate cabeça, porque quando a pessoa fala assim, eu preciso de uma sala cenográfica, aí a gente não sabe assim, puxa, será que ela está precisando de um ambiente com alguns móveis, tal, para gravar uma live, gravar alguma coisa, ou se ela quer um chroma key, uma sala para colocar um chroma key, ou se é para basicamente tirar foto. Descompressão. Porque basicamente a gente... Porque hoje o que acontece? A pessoa está vendendo pela internet. A maior parte das interfaces de negócios hoje também tem online, se existe um produto, né? Sim. Se é uma prestação de serviço, mesmo assim, existe um contato, mas aí a pessoa grava lives sobre conteúdos, grava tudo, e aí até mesmo ela não sabe. E eu imagino que o arquiteto deve saber, porque vive algumas coisas, mas não por formação acadêmica. Só por experiência não mesmo. por formação. Não por formação acadêmica. Mas o que você quer fazer? Eu quero tirar foto. Então beleza. Então vamos colocar um chroma key, não sei o que. Aqui você quer fazer uma live. Ou quero Aí ele imagina, né, dentro de uma realidade dele e coloca. Mas eu imagino que isso seja muito importante ser acrescentado dentro de uma formação acadêmica, né? Interessante, importantíssimo. Essa é a busca nossa. Entende? Porque daí, começando por esse viés, vamos falar assim, vai desdobrando, entende? Que é assim, na nossa área, não na nossa área, na arquitetura, como na engenharia, sabe? São tudo paralelo, entende? É um desdobramento. Começando, vamos supor, um curso dentro, né, de uma faculdade, algo num formato desse. São especialidades, né? Especializações ele vai que começar vão... a espelhar e talvez vai chegar na arquitetura cenográfica efêmera, que seria a nossa área, que é só eventos corporativos, entende? Mas é um desdobramento entre né, uma atividade e outra que é... Mas existe muito demanda. espaço no mercado. Sim, de atuação. Tem espaço para todo mundo. Para quem estiver né? ouvindo aqui, a gente tem um Com desejo de certeza. entender como eu posso atuar nessa área, por onde eu começaria. Olha aqui essa conversa, já mostrou muitos caminhos e muitas possibilidades de atuação. Na engenharia, a gente Legal. já percebe que existe assim, a gente divide uma obra em inúmeras disciplinas, assim, chega a 30 disciplinas, desde projeto, elétrica, hidráulica, tudo mais. Dentro de cada disciplina dessa, a gente ainda consegue explodir para inúmeras, Exatamente. assim. Poderia colocar inúmeras. A engenharia civil é algo extremamente batido no mercado, tal, não sei o quê. A engenharia civil, né? Construção no geral. Mas, por exemplo, o próprio marketing mesmo, a pessoa não consegue entender, por exemplo, que existe um cara que é parte do marketing que é um videomaker, e o cara que é um cara de growth, que o cara é um cara de copy, o cara é um cara de tráfego, o cara é um cara de criação de arte, o cara é um cara de venda, o cara é um cara de... São as disciplinas dentro do marketing digital. Mercado para todo mundo, né? Um mercado amplo. E de expansão. E que também a gente fala que são interdependentes. Um não vive sem o outro. E um profissional não faz tudo isso sozinho. Ele precisa de toda essa cadência de profissionais para poder ter uma entrega. Ecossistema, né? É um onde ecossistema. Você se torna, queira ou não, relevante ali e você começa a alimentar esses outros ecossistemas, né? E começa a abordar outros negócios, outros público, outra comunicação com outras pessoas, outro tipo, né? Então, é bem legal, assim, esse digital que está crescendo muito hoje.
E é importante todo mundo que está escutando a gente aí tá dentro do digital. Então, se você não começou, começa, né? Que não tem ainda há volta. tempo. ainda dá O foguete tempo. vai subir. Nem subiu Nunca ainda. é tarde, né? Não. O importante é você saber se posicionar, saber qual é o seu público, qual é o seu nicho, saber se comunicar com eles, né? E se não souber também, você descobre no meio do caminho, né? Opa! E se não souber também, vem aqui no Como Fazer Podcast que a gente vai ensinar e criar um negócio aí, né? Viu, o que eu ia falar pra você é o seguinte, quando você fez a faculdade lá e tudo mais, eu queria saber como que, ou melhor até, que dica você dá assim de gestão de tempo, né? Imagina que você fez a faculdade, tem empresa rodando, criação, tudo mais. Você tem assim uma dica assim importante sobre gestão de tempo, de criação, tudo mais, até porque é um processo criativo, não pode ser acelerado, eu acho, né? O que você acha? Olha, isso é bem legal. Inclusive falar de criatividade, né? Porque normalmente o pessoal chega e fala a brincadeira, né? Mas você é criativo, né? É fácil porque você é criativo. Só criatividade, claro, existe, mas o que é ser criativo? E eu acho que eu não sei, menos de um ano, mais ou menos. Eu falei, olha que legal que eu escutei. Eu falei, amor, dá uma olhada, né? Que não é uma novidade também. Falou, o que é uma criatividade? Minha criatividade é você pegar algo pronto. Que já existe. Porque tudo existe. Sim. Você entende? Você tem que ser um bom observador. Positivo. Cada um observador Perfeito. no que você precisa dar de resultado. Você pega algo, você desmonta algo e você remonta algo. Você entende? Com o seu toque. Né? Então, Com seus recursos. com seus recursos. Então, isso é a criatividade. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Mas, para isso, eu acho que você precisa ser um bom observador. Tem gente que querendo inventar roda, né? Olhando lá, o que eu vou fazer? E às vezes é uma coisa tão simples ali que é um despertar que você fala, porra, tá... né? Hoje eu tava brincando com o Vitor aqui, a gente tava conversando um pouco antes, né? E eu olhando o mercado e eu falei, eu acho que tem uma oportunidade aqui. A hora que eu falei pra ele, cara, não acredito que tava na frente da nossa cara até agora, a gente não olhou por esse lado. E Mas é observação. E a gente começou a falar, cara, isso aqui pode, né, ser um negócio grandioso, um negócio diferente, tal. E numa simples conversa, num dia que não tinha nada a ver, assim, você pega aquele gatilho, aquele gancho, né? Às vezes você tá num momento também de ter uma percepção um pouco, né? Às vezes num dia. É ser um aprimorador, né? É o aprimorador. E é o que falam que é a sorte, né? Você saber aproveitar as oportunidades, né? As oportunidades batem todo dia ali na frente, na porta. Basta a gente olhar e saber aonde que tá a oportunidade. Então, mas é bacana também, assim, igual a Bueno. Mas na questão do tempo, queria que você respondesse essa pergunta que eu achei muito legal, essa pergunta da gestão do tempo, dar uma dica em relação a isso. Ixi, ó. Ela quer saber como que vai ser daqui pra frente, ó. Durante a família. Primeiro assim, pra você ver, na outra fala que a Leila falou, né, que o pessoal trabalha com eventos, que acha que é festa, né? Que é glamour. Então, é glamour. Então, isso não existe. Primeiro, assim, nós como profissionais e todos que se vê realmente como profissional, primeira coisa, né, tem que ter uma organização do tempo pessoal, isso é fundamental. Fundamental. Outra coisa, assim, o aprimoramento dentro das técnicas que você aplica dentro da sua atividade principal. Eu como arquiteto, hoje, né, obviamente, dentro do que nós fazemos, arquitetura cenográfica, então, arquiteto, designer e cenógrafo. Tudo isso eu tenho que aplicar no mesmo tempo. Hoje, por exemplo, né, antes de vir para cá, a gente ia sair 17h30 de lá. Eu parei o projeto 17h29. É um fato, é uma verdade. Porque eu tinha que disparar para outros 2 arquitetos nossos, para eles fazerem os 3D. Então, eu como criação, tudo, né? Então, eu tenho... É um treino. Todo dia você precisa treinar as coisas que você sabe.
Então, você tem uma ideia do seu processo. Daí nós temos dentro da Bueno, vamos supor, as ferramentas que a gente utiliza, né? E dentro do que eu ia falar, que assim, a Bueno tem uma assinatura, né? Ela é reconhecida no mercado, dentro do nosso negócio, como a especialidade nossa são tecidos. A gente trabalha com, né, o desenvolvimento de projetos 90% com tecidos. Então, isso você precisa dominar tudo. Então, no meu caso, assim, preciso dividir parte da criação, parte da execução e parte, né, da parte mecânica do negócio para que eu consiga compactar. Hoje eu... Sem falar da pré-operação, da pré-produção e operação. Então, para pensar no projeto, eu penso dormindo. É um fato. Então eu sonho com o projeto e às vezes... mas é uma habilidade que ele tem, não é todo mundo tem, não é uma grande dica. É uma brincadeira, mas na verdade... Mas é uma verdade, ele tem uma habilidade. Mas assim, todo mundo que ama o que faz, assim como vocês amam o que faz, você hoje, essa percepção que você acabou de contar, né, para o Vitor, que hora que você estava pensando nisso? Que hora que te despertou isso? Meia hora antes de começar o episódio, se vocês entende? Chegarem. Então... É um insight, né? Veio o insight. Falei, pô, acho que cabe... Precisa ter uma disciplina e isso você consegue a disciplina com muito treino. É igual você todo dia treinar uma academia, você todo dia fazer algo. Então, a disciplina na atividade profissional, isso é muito importante. Agora... Porque eu falei um pouco antes da criatividade. Se um artista que é um artista que vende um quadro, a Mona Lisa, quantos quadros ele fez? Um. Bom, se fosse fácil fazer o quadro e vender um quadro, o artista pintaria todo dia um quadro, cada 3 horas pintaria. Todo dia um quadro por não existe 3 milhões. Isso, entende? Então, nós que somos considerados os criadores, hoje eu vou ser sincero, eu desdobrei hoje 4 projetos. E ficaram incríveis, para falar a verdade. Até eu me surpreendo. Assim, eu falo, caramba. Mas então, só que é fácil dentro do nosso negócio, do nosso core business, da linha de pensamento que a Bueno Arquitetura, ela criou. O processo que vocês... Então, eu acho muito legal dar ênfase a isso. Legal. Que talvez, provavelmente, uma resposta importante para a gente até falar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, que não existe sorte e nem existe, talvez, o deixar a coisa levar, né? Assim, tem sempre por trás disso muito processo, muito planejamento, muita planilha, muita organização, demanda vindo de um jeito e que tem toda uma jornada para ser seguida até entregar e chegar no seu caminho final. Então, a relação do tempo e por que o Bueno conseguiu fazer uma faculdade aos 45 anos e foi pro horário diurno, ele foi de manhã fazer faculdade. Nossa, não, todo dia de manhã, era assim, a Leila abria aquela lancheirinha, colocava o café com leite, o lanchinho do lado. Mentira, ele não levava lancheira, ele ficava me zoando. E daí passava, né, a Kombi, pegava e levava até a faculdade. Nada disso. Volta, eu tô falando sério isso, porque o Bueno foi pra faculdade de dia, e a gente não tava com a vida ganha. Não pode também vender essa outra ideia de que eles podem falar isso porque estão tudo com a vida ganha. Não, gente, não é nada disso. A gente trabalha e trabalha muito e precisamos trabalhar. É importante a gente enfatizar isso num programa como esse, né? Sim. Mas Legal. que existem ferramentas, existem planejamentos, existem preparatório. O 80-20 serve para tudo. Esse boom do 20%, ele serve para tudo. É 80% de planejamento e de organização e de contribuição. E, acima de tudo, que a gente tem que dar ênfase, de equipe. A gente não faz absolutamente nada sozinho. A gente tem uma equipe incrível, preparada para assumir o que deve e é dentro de um processo muito eficiente. É planejamento, é muito planejamento, muito processo e muita gente habilitada, treinada, capacitada na sua etapa dentro de cada processo. Dentro do que você falou, eu queria pedir uma dica, então, de gestão de equipe. Essa é uma delícia falar disso. Vamos começar outro podcast? Acho que vai ter umas 40 horas agora. Gestão de equipe é transparência, é olho no olho, é jogar com a verdade, é errar e acertar, é dar feedback.
Equipe é gente. Tem que gostar de gente. Eu acho que não tem nenhum empreendedor, pode xingar, às vezes eles deixam a gente muito nervosos, mas assim, não existe empreender sem gostar de gente. Legal. Esses dias eu tava escutando e eu ouvi uma frase muito legal que é: o que você acha que as empresas extraordinárias têm de diferente das empresas comuns, das nossas empresas, né? Nada. As pessoas são as mesmas. A diferença é que as pessoas fazem um trabalho extraordinário. E não que a isso aí. empresa extraordinária vai fazer um trabalho extraordinário. As pessoas extraordinárias vão fazer uma isso aí. empresa Maravilhosa extraordinária. essa definição. Não Eu existe empresa, eu né? acho que... Não existe empresa. Eu acho que é o trabalho pessoas. extraordinário que forma uma empresa extraordinária, né? E eu acho que para isso é bacana, porque eu acho que daí tem que estar no DNA da empresa, de alguma forma, para ela ser desejada, entende? E de alguma forma, né, amor? Talvez A gente conseguiu passar algum tipo de informação. Nós passamos algum tipo de informação, sim, dentro do colaborador, nosso né? trabalho, Do dentro da nossa segmento. atividade, tudo, para os nossos colaboradores, que quem está fora enxerga esse valor. E isso são todos da Bueno hoje, e partindo de nós que somos os líderes. Então, de uma certa forma, tem um desejo hoje de pessoas do mercado quererem trabalhar na tem Bueno. essa percepção de uma empresa, a percepção de um colaborador sentir o desejo de trabalhar nessa trabalhar lá. empresa, né? Ô, Bueno, qual que é Muito o legal. cenário que mais te encantou, assim, que você projetou, que você usa como referência aí pra você e tudo mais, assim? Bom, eu posso falar dos últimos, talvez, né? Cenário, mas Projeto, né? projeto. Qual que você tem, assim, um carinho muito grande, assim? São vários, né? Não são vários, mas assim, vamos pegar uns bem... uma Concrete Show, que Foi é legal esse projeto. Bem legal. é um evento, né, que é É um feito projeto pra de quantos metros quadrados? arqui- Desculpa. Mais ou menos. Foram duas áreas específicas dentro da Concrete Show. Foram 2 auditórios. Um tinha aproximadamente, eu acho que uns 800 800 metros quadrados. Os dois, mais ou menos. Os dois, mais ou menos isso. Coisa gigantesca. São. Mas assim, ali foi colocado o que a gente tem de última tecnologia, dos aprendizados nossos, né? Então são peças que existe o design, existe a arquitetura, É verdade. né? Existe Um a desdobramento cenografia de tudo isso. e existe a engenharia. Tudo dentro de um contexto. Uhum. Né? Porque Perfeito. é uma peça que pesava em torno, em média, de 3 toneladas para serem penduradas, né? Dentro do pavilhão, tudo. E daí tinha um contexto também, né? Aqui entre nós, arquitetos, e os engenheiros, né? A gente brinca. Daí o primeiro desafio que veio no olho assim, falar, essa área a gente vai fazer para os engenheiros. Falei, bom, então é o seguinte, eu vou retirar todos os pilares. Não vai existir pilar, eu quero uma peça suspensa. Eu quero que o engenheiro chegue aqui e fale, caramba, onde estão os pilares dessa obra? Como que eles calcularam isso? Calcula o pilar agora eu quero ver, né? Então é uma brincadeira. Uma provocação, É a né? provocação. Mas Que chama atenção, que é o gatilho que você estava que é o falando. gatilho. Não, você entende? É uma sutileza de 3 toneladas. Imagina uma peça de 20 por 30 pendurada num teto de um pavilhão, onde você olha em volta, não existe um pilar. Então eu acho que isso que contamina a gente, de querer ter esses desafios que fica surpreendente. E o design da peça pensado no usuário, vocês perceberam? Sim, pensado no você usuário. entrou pra dentro da cabeça da pessoa e É dentro isso do que ele usuário faz. E tipo assim, É falou isso que assim, ele pô, faz. Entrou, o que navegou vai e chamar a saiu. atenção dele? É isso que ele faz. Porque se fosse, de repente, por exemplo, uma outra área, tá. Mas o é isso que engenheiro, ele ia faz. decidir. Esse foi para o engenheiro. A área do arquiteto, a gente pensou num cobogó, que é uma peça, né? Um elemento um vazado. elemento vazado, tudo, mas a gente falou, se a gente desenhasse um cobogó que vai Gigante. de 12 metros por 7 por 6 de profundidade, uma peça de aço fundido, alumínio fundido,
Ninguém consegue fazer isso. A indústria não consegue fazer isso. Não tem equipamento para fazer isso. E nós fizemos. Entende? Numa escala impressionante. Então, Muito trabalho, é algo, né? Então, é algo que dedicação. bacana que, assim, a gente... Eu acho... Aí que tá o... É o eu acho que desafio que mexe o com a que pessoa, é o talvez? desafio que mexe com a gente imaginar quando aquele convidado chegar, ele olhar... O que Ele que não vai esperava ver. aquilo. Não, Não. É isso. Esse, Ele não esperava legal. essa sensação Não de esperava. surpresa. Fazia como Legal. se fosse uma festa surpresa. Ele falou É. assim, Isso. Não esperava Putz, por isso. Nem o cliente É. esperava que por louco. E, Tem que tirar uma foto e disso, tem que receber um mostrar. feedback depois, Não, né? uma delícia. Totalmente, Nossa, é muito legal. Olha, 100% acima Não, da não tem, expectativa. não Não tem dinheiro que pague Ô, uma Bruno, essa... pra Se você quiserem, ter a uma gente manda ideia, imagem. essa... Pra Com pôr na certeza, edição, Bem é nessa legal. época, nós estávamos em Dubai. Eu acho que sim. A gente tinha ido, né, Pra Expo pra 2020. 2020 em Dubai. E estava acontecendo esse projeto aqui. Legal. Simplesmente foi a empresa inteira, Pro né, que tem pavilhão. outras áreas, no pavilhão olhar o que estava acontecendo. Que legal. Para nós foi uma surpresa também. A gente E virou referência aí dentro virou do é o referência. foguete que foi lançado, né? E o foguete que foi lançado. Ô, E a Bueno, outra área Ano aqui também, passado. assim, só para contar assim também, tem, daí teve um outro evento que foi a BWP também, que é foi aqui do lado aqui? eólicos. A gente participou. Não foi aqui foi do no lado. Expo. Foi no Ou foi no São Paulo Expo, Expo. São Paulo Expo. Ah, não. É que teve um que é PwC também, acho. É BWP. É Brasil Wind Power. Ah, É uma BW. BWP, é uma, Ah, tá. uma feira É. de E daí. eólicos. Eólicos. Ah, legal. Daí, assim, é só eólicos. Só ia ter engenheiros embaixo. O que você acha que a gente poderia pendurar no teto do tamanho de 40 por 40? Que ia chamar atenção. Uma turbina lá eólica. Beleza, olha, por isso Exatamente. que você está onde você está. Ele já pode deu vir 2 pra nossa projetos que área ele amou. também. Já Então, matou a charada. A gente Nunca ele ia imaginar que ele ia levar um negócio desse lá. criamos Nunca. um conjunto de pá eólica de 3 pás, uma turbina no teto pendurada. Tamanho toda de original. alumínio, tamanho original. Quem é que trabalha na atividade sabe o peso daquele produto. Sabe o que O significa. valor daquilo. O valor e o... 2 toneladas e meia É. também. E outra. Mesma coisa. E Pra digo- transportar um trem desse Então, aí, você imagina? como no teto Uma um cidade de negócio São desse? Paulo, Não só prédio. isso também, Você né, tá Bruno? A doido. questão também que o Aí cara... o cara tem que pagar, fala, cara, só faz pra mim, O pelo Bueno, amor de Deus. E também mostra pro usuário, né, que vai para lá, o quanto é importante aquele evento para as pessoas que estão organizando, Exatamente, porque foi esse é o feito ponto. não para ter o evento, Foi pra, mas para especificamente. impressionar mesmo. Impressionar. A gente está chegando na reta final, a gente faz um podcast aí, e nós não. A gente sempre pede no final para você dar uma dica de empreendedorismo, de negócios, de sucesso. Eu vou fazer a pergunta. Posso fazer a pergunta pra eles? Pode. Eu vou fazer uma Vai, pergunta capricha, que eu é. queria que você, você falasse uma palavra que definisse isso e você também uma palavra que definisse isso. Que a gente olha de fora e a gente percebe que empreender, ainda mais em sociedade, é muito difícil. E olhando a história de vocês, São vocês estão apaixonados. 30, 40 anos juntos, né? E qual que é o segredo para manter uma relação por muito Nossa, tempo né? e, ao mesmo tempo, ter sucesso, né? Em todas as áreas, tanto na mentalidade, quanto pessoal, quanto física. Que dá pra ver que vocês hoje estão em dia, né? Estão novos, estão na mesma Eu tenho uma na palavra mesma fácil para frequência. definir. É uma palavra? Uma palavra. Eu tenho uma palavra fácil para Vamos lá. definir. Admiração. Legal, bacana. Explica para nós também, vai. Pode explicar? Admiração, Vai lá. Muitas pessoas perguntam isso pra gente, o segredo da relação. E o segredo da relação elevada ao cubo, porque a gente ainda trabalha juntos Uhum. e a gente faz tudo juntos, né? Literalmente. Acima do amor, tem que ter admiração pelo Legal. outro. Acima de amar. É impressionante eu falar isso, né? E falar em público, mas eu sempre falo. Eu amo meu marido. Não, gente, tem que admirar. Tem que ter o orgulho
olhar para a pessoa, eu olho pro Bueno e falo, meu, ele é muito foda. Eu fico olhando assim, e de fato é. Que legal. Então, e eu sei que é isso que me sustenta, a admiração que eu tenho por ele, porque eu sei que dali só sai coisa boa. Que Ah, bacana. parabéns. Que legal. Olha Mas, que lindo. então, mas é duro. Você tá perguntando uma coisa. Não vem falar do que eu falei, fala a vou sua falar- resposta agora. É admiração. Não, ele... Em outras palavras. Eu vou falar em outras gratidão, palavras. então. Não, você é criativo. Você inventa outra. inventa outra, vida larga. me Essa é mole pra você. Inventa outra, que essa daí. Não, mas passou a eu tenho patente. que falar que é Legal. admiração também, porque assim é mútuo o negócio, Que entende? legal. Porque É uma troca muito boa, não, né? não tem. A gente brinca. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Sim, Esse sim, trocadilho. sim. Porque assim, dentro da nossa vida, né? Porque a nossa vida se mistura, vocês percebem, né? Na vida profissional, na vida amorosa, a gente vive junto o dia inteiro. É junto mesmo. A gente vai nos lugares junto, junto o dia inteiro. É difícil nós não estarmos juntos. É inacreditável, mas é verdade. Mas assim, a admiração. Que eu tenho que falar a mesma coisa, assim, por quê? Porque um completa o outro. Esse é o detalhe, entende? Legal. Assim, e o respeito. Eu É acho verdade. que, então, Respeito se é é importante. admiração com respeito, então, porque eu admiro ela, a Leila, né, como profissional e como esposa, e ela, tipo, ela completa a minha vida, e a minha vida completa ela, e profissionalmente também, Legal. entende? Assim, nós não competimos entre Vocês se completam, um e o outro, uma não conexão. não tem competição, entende? Legal. Então, eu acho que é muito... Isso é legal, isso é uma dica boa. Porque Legal. a competição Não competir. estraga. Uhum. E não não. É um apoiando o que o outro está fazendo e um admirando o outro, entende? Muito então, bom. tudo que ela faz durante o dia, assim, também é multidisciplinar, Muito legal. né? Mas é um complementando o outro. Se não tem ela para ser a voz da Bueno e vender um projeto, o projeto não vende, entende? Muito e bom. se não tem, vamos supor, eu também para criar o projeto, não tenho o que vender. Então, e agora? Como faz? Então, bacana. a gente tem que Como dar fazer? mão. Como fazer? Como fazer? Dá Ó, eu mão. acho que é o seguinte, 2023, Bueno Academy vai lançar também empreendedorismo em casal. Aí, ó, coisa boa, hein, Ah, ó. Bueno Academy. Coach de relacionamento também, ó. Vai vir aí, Meu Deus do céu. novo ecossistema aí da Bueno. Não, mas a gente- Maravilhoso, legal. A gente, Que legal. E assim, não precisava falar. A gente vê isso na sinergia e no sorriso de vocês. É verdade mesmo. Obrigado. E aí eu acho que aí que tá a verdade de muitas coisas na nossa vida. Porque quando transcende É isso mesmo. o falar, e eu acho que é isso que é cenografia também, né? Transcende a explicação da fala. Às vezes você não Você- precisa nem falar, mas só de Tem que você sentir. sentir, né? Aquela energia, sinergia, aquela troca, já basta. Mas o Bueno é foda, sabe por quê? Porque é o seguinte, Ai, ele, meu Deus. ele já conseguiu fazer o cenário dele, então ele encanta ela com a disso. Ah, Esse que é o detalhe, ele já faz todo o cenário. Eu preciso. Pode terminar com uma. Claro. A gente Claro. tá no final, mas a gente não contou essa parte, que é a melhor Deus. parte. Vamos lá. A primeira faixa que ele fez foi pra mim. Ó. eu posso falar? Não. Agora é Como minha. foi? Eu vou falar. Não, amor, porque não terminando, né? Eu tô editando tua fala, você não percebeu? Ele não tinha o que me dar de presente, ele tinha acabado de aprender como fazia a faixa. E aí ele pôs uma faixa pendurada na frente da minha casa. A gente estava começando a namorar. Minha mãe ficou muito puta, mas ele pôs. E na frase estava escrito assim. Era uma silhueta de um casal, uma paisagem linda, e a frase era: não andes na minha frente, posso não seguir-te. Não ande atrás de mim, posso não guiar-te. Ande sempre ao meu lado e seja minha eterna namorada. Ó. Foi assim que ele me conquistou, foi com Que essa faixa. legal. Ô, Bueno, Ó. ô, Bueno, Além de vamos- arquiteto, o homem é marqueteiro também, velho. Pelo amor de Deus. Bom, Ai. acho que assim, aprendemos muito. A gente queria que você deixasse as redes suas para a pessoa entrar lá, começando pelo mesmo, né, Bueno, se Aonde? você puder. Vai. Rede pra ele. Rede pra ele. Vai, então vamos pro A comercial. minha é Leila, underline Buenos. A Tá. do Bueno é Ricardo Bueno. A da empresa é Bueno Cenografia. A da Bueno Ensina é Bueno Ensina. E o Boa. site é? O site
Aguardem site novo, depois dos 30 anos tá vindo o site Boa. novo, vai ser Tá em construção, tá em reforma. www.grupobueno.com.br. Porque antes era Bueno Cenografia, a gente tirou do Legal. ar, agora é grupobueno.com.br, porque a gente agregou toda essa cadeia da reciclagem, que é a Puff Puff. Ah, Puff Boa. Puff também, no Instagram, @Puff Puff Criativa. E dentro do nosso site vai ter todo esse contexto da escola, que é a Bueno Ensina, e depois a reciclagem, e junto com a arquitetura cenográfica. Então agora vai ser... Boa. Parabéns. Muito É bom. isso. É isso aí. É a CEO aí, ela é a voz do É a negócio. voz então, essa que entende que é uma boa divisão. Você é o artesão. Exato, É, pronto. Olha, e tem um detalhe, hein? Assim, isso eu tenho que levar comigo pra gente fechar. Se eu não conhecesse a Leila, eu seria uma pedra bruta. Hoje, a gente pode dizer que eu sou um diamante, porque ela me lapidou. Boa! Aê! Aí, ó, fechou com chave de ouro, hein? Aí, galera, muito bom esse papo com esse casal 10 maravilhoso, super bom astral, né? Foi muito bom compartilhar um pouco da história de vocês, trazer esses insights pro nosso público, pessoal que assiste a gente, né? Tá sendo impactado de alguma forma, tá sendo transformado, né? Tomara que eles peguem essas informações e realmente apliquem nos negócios, na vida dessas pessoas. Espero um dia alguém que esteja escutando, sofra essa transformação, esteja sentado aqui na nossa frente, É isso. Isso conversando mesmo. com a gente. E valorize a sua parceira, que eu acho que ela às vezes é o caminho, né? É o caminho, não é às vezes. Então é Todo isso. grande Muito homem bom. tem por trás uma grande mulher. Na Ou frente. toda Do lado. Pela frente. Toda grande mulher tem um homem do lado. Com certeza. É isso aí. Galera, Eu tô de segue. coadjuvante lá, eu sou o Batman, eu sou o Robin, ela que é o Batman. Se vocês gostaram desse papo incrível, comenta aí na descrição o que vocês acharam. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, deixa sua pergunta aqui que a gente vai responder, né? Então, me segue lá no Instagram, Bruno_Nakati, e o Instagram da Como Fazer, @ComoFazer_podcast. E o seu, Vitão? O meu é Victor HDC Moraes, vai lá nas redes sociais, eu não tô muito ativo lá, mas vai lá Igual também. você. E é isso. E é isso aí. Episódio que o Bueno estiver aqui, ele vai contar onde que ele achou esse diamante. Boa! Mas só no próximo, fica aí. É isso Abraço, aí, galera. Até a próxima. Lembrando que toda quinta-feira a gente solta um episódio novo, a gente tá sentado com empreendedores diferentes. Toda quinta-feira tem conteúdo novo. E é isso aí, até a próxima. Valeu demais! Boa. Valeu! Ê! Ê! É isso.